Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Um dia maravilhoso na presença do Senhor, fica melhor ainda, né? Que bom que você veio. Olha aí para trás, veja quem está atrás de você. Cumprimenta. Convida essa pessoa para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje é a lição número 9 da nossa revista da série Vida Cristã. Estamos estudando aí esse trimestre, esta série Vida Cristã, e nós temos aprendido na prática como o cristão deve viver. E aprendemos aqui para praticar lá fora. E aqui também, né? Praticar aqui dentro e lá fora. Mas aqui é mais fácil praticar, né, irmã Marilsa? É difícil lá fora ser cristão, principalmente na realidade que nós estamos vivendo. Às vezes alguns ficam com vergonha e começam a imitar o mundo. Mas aprendemos para praticar. A lição é do pastor, né, Roberto Monteiro de Castro, lá de Curitiba. Ele é o comentarista dessa lição. Bênçãos eternais provenientes da adoção divina. Página 56, nós já vamos ler o texto inspirativo, os textos bases. 1 João, capítulo 5, verso do 1 a 4, foi o que a irmã Rosane leu aqui, na introdução. Então, vamos estar lendo os outros dois textos também. Romanos 8, 14 ao 17. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao 3. E 1 João, capítulo 5, verso 1 ao 4. Vamos começar a leitura com uma irmã lendo, depois um irmão. Leia bem alto, tá, para que todos ouçam. Está impresso aí na revista, mas você pode abrir tua Bíblia também para acompanhar e ler também junto, né? Pode ler, irmã. Dezessete, um irmão. Para 1 João, capítulo 3, do 1 ao 3. Primeira João 5, do 1 ao 4. Verso 3, irmão. Os irmãos estão demorando muito, né? Daí as irmãs são mais espertas.
Amém. Vamos juntos lá ao texto áureo, então, que está impresso aí na revista também, agora no Evangelho de João. João 1:12. Está aí na tela. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Esse a gente precisa saber decor, né? Então, nós vamos falar uma vez a classe dos homens, outra vez a classe das irmãs. E depois, mais uma vez, todos juntos, igual a gente faz com as crianças lá para decorar. Na última vez, a gente vai falar sem olhar. Pode ser? Concordam? Amém? Vamos decorar esse texto, então. 1, 2, 3, os homens. As irmãs agora, bem forte. 1, 2, 3. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. João 1:12. Vamos lá, agora todo mundo junto. 1, 2, 3. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Tem uns que colaram aí da revista, né? Só tirei da tela, mas não tirei a revista. Mas é importante nós gravarmos, né? Porque o tema dessa lição hoje é a adoção. E é importante nós entendermos esse tema. E os objetivos da lição hoje é a doutrina da adoção. É uma doutrina bíblica. A gente às vezes ouve falar, né, em adoção. Se você procura na internet, primeiro que aparece são a adoção aí nos termos legais da lei brasileira, né, como que acontece, e pouco material a gente tem sobre a adoção bíblica. Então é importante nós conhecermos para entendermos a nossa posição em Deus. Então, conhecer a doutrina bíblica da adoção e entender a sua importância para consolidar, né, para fundamentar a vida cristã. Percebermos que ser filhos de Deus é uma bênção que traz privilégios, mas também revela as responsabilidades e compromissos, né? Ser filho de Deus é bênção, mas como filhos de Deus temos responsabilidades e compromissos também. E no praticar, né, nós vivemos como legítimos filhos de Deus. Tá? Eu tive uma colega de trabalho, quando eu tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos, ela tinha pouco mais, e ela contou uma vez que ela perdeu os pais quando tinha 6 aninhos de idade, de uma maneira assim bem trágica, né? O pai dela foi assassinado e logo em seguida a mãe dela se suicidou. Então, eram 5 irmãos, ficaram assim, bem perdidos. Ela era o 4º filho, e aí uma família levou ela, assim, e os irmãos dela, algumas pessoas levaram, não sabiam nem para onde estavam indo. Ela ficou 2 semanas na casa dessa família que levou ela a princípio, e mal tinham alimentos. E depois a avó dela veio buscar, mas a avó dela já estava com os irmãos dela, e era uma situação bem difícil, até que conseguiram contato com uma tia dela que morava em Londrina. Eles moravam em Minas Gerais, uma cidadezinha no interior. Conseguiram, naquela época, contato era cartas, né? Conseguiram contato, contaram a situação, e essa tia não tinha filhos. E tinha uma situação financeira assim bem boa, né? Então foi buscar e levou ela. Os irmãos dela ficaram com a avó e levou ela.
E ela tinha muita vergonha. Nessa época, ela contava assim, que ela tinha muita vergonha de depender dos tios. E logo que ela teve idade para trabalhar, ela começou a trabalhar para não precisar depender dos tios. Que ela tinha vergonha de pedir alguma coisa. Os tios, né, educaram ela assim, e deram do melhor, na melhor escola. Mas ela não fez faculdade porque ela tinha vergonha. Né? Agora já estou com 18 anos, né? Vou ficar dependendo dos meus tios para me pagar uma faculdade. E até 18 anos ela não tinha trabalhado fora, eles não queriam que ela trabalhasse porque não precisava, mas ela tinha vergonha. Por que eu estou contando isso? Porque era filha, eles consideravam ela como filha e faziam o melhor. E ela dizia, eu sou muito agradecida porque eles me tratam assim, do jeito que eu nunca fui tratada, né? E eles me consideram, mas eu tenho muita vergonha de ficar dependendo. Então, ela não desfrutava dos privilégios, né, da bênção de ser filha. E muitas vezes, nós estamos assim, né, como filhos de Deus, nós não desfrutamos das bênçãos e dos privilégios que nós temos como filho. Temos responsabilidades, e eu via nessa menina, né, a responsabilidade que ela tinha de dar satisfação para a tia, do horário que ia chegar. Quando, às vezes, a gente fazia uma reunião lá na empresa que demorava, ela dava um jeito de ligar e avisar que ia demorar. Tudo ela pedia permissão para os tios, né, para sair, para fazer qualquer coisa. Ela já estava noiva, ia casar, mas estava assim, debaixo da autoridade deles, respeitava muito, mas tinha vergonha de depender deles e receber, né, essa bênção de ser filho legítimo. E às vezes nós estamos assim. Então, né, o objetivo dessa lição é nos ensinar também, né, a desfrutarmos e vivermos, né, na prática mesmo, como filhos legítimos de Deus. Amém? Todas as pessoas, elas são filhos de Deus? Quem acredita que todas as pessoas são filhos de Deus? Não fique com vergonha, levanta a mão, pode levantar. Né? Quem acredita que todos são filhos de Deus? Por quê? A irmã Cleusa levantou a mão, agora eu vou perguntar, né? Irmã Cleusa. Por que, irmã, que todas as pessoas são filhos de Deus? O irmão Amarildo vai levar o microfone ali. Eu não sei como explicar, irmão, mas... Do jeito que a senhora entende, eu acredito, né, que todos nós somos filhos de Deus. E só temos que obedecer, né, a Deus e... eu não sei. Tá bom, irmã. A irmã usou todos nós somos filhos, né? Mas nós que estamos aqui dentro, ou nós, todas as pessoas do mundo? Darla quer falar? Todos cristãos, né? A irmã explicou. Amém. Então, a pergunta é se todas as pessoas, né? Ela explicou que, então, todos os cristãos que aceitaram Jesus. Pode falar, Darla. Paz, irmãos. Eu estudei que muitos no mundo existem muitas criaturas, né? Por exemplo, as pessoas que são homossexualismo, os usuários de drogas, as pessoas que se dizem ter Deus, né, e que não vivem em obediência, esses são criaturas. Amém. Não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que andam em obediência na palavra. Amém. Obrigada. Então, os que não levantaram a mão entenderam, né? E a irmã mesmo que levantou a mão, agora ela entendeu a pergunta. Mais alguém tinha pedido para falar? Paz, irmão, Senhor. Amém. Eu não falo muito português,
pero entiendo muy bien la palabra de Dios. Amém. La palabra de Dios dice que todos somos creación de Dios. Amém. Creación. Mas todos los que creyeron, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amém. Solo los que creyeron. Amém. Então nós concordamos todos, né, que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Por quê? Né? E aí os irmãos já citaram até o texto bíblico aí que nós acabamos de ler, o texto áureo, né, que só são filhos de Deus aqueles que receberam a Jesus. A doutrina da adoção, ela é uma verdade maravilhosa. Amém? Essa doutrina, ela é maravilhosa, mas ela também é uma verdade terrível. Ela é uma verdade maravilhosa para nós que já entendemos a nossa posição em Deus, que já recebemos Jesus. Mas ela é terrível, né? Porque ela destrói essa crença popular de que todas as pessoas, agora não é todos os cristãos que receberam Jesus, porque tem alguns que se dizem cristãos, mas nunca receberam Jesus, né? Só dizem que são. Então, é uma crença popular de que todos nós somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Não importa, todos são filhos de Deus. Deus é um só, todos são filhos. E a doutrina da adoção, ela destrói essa crença. Jesus, ele é o único Filho unigênito de Deus, gerado por Deus. Vamos fazer uma pausinha aqui para nós orarmos por ceifeiros, né? Depois vamos dar continuidade à nossa lição de hoje. Eu vou pedir à irmã Marilza que ore por ceifeiros, para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Ó Deus e Paizinho querido, obrigada, Senhor, porque nós temos, ó Pai, o privilégio, ó Deus querido, nesta manhã de estarmos aprendendo de Ti, ó Pai, e de estarmos aqui também, ó Deus, orando, ó Pai, intercedendo, ó Deus querido, por ceifeiros, ó Pai, por pessoas, ó Pai, que vão aos campos, ó Deus querido, salvar vidas, salvar almas, ó Pai, para que eles também, ó Papai, possam deixar de ser criaturas, ó Deus, e virem a ser, ó Pai, filhos do Senhor, ó Pai, filhos amados, ó Pai. Deus, envie trabalhadores, ó Pai, levante, ó Deus, homens e mulheres para a obra do Senhor, ó Pai, e comece, ó Pai, conosco, ó Deus querido, esse trabalho, esse projeto, ó Papai, que precisa ser feito, ó Pai. Temos urgência e necessidade, ó Pai, para que esse mundo venha a ser alcançado, ó Pai. Então, ó Pai, desperta os teus filhos, ó Pai, desperta o teu povo, ó Pai, e dê condições, ó Deus querido, sustento àqueles que já têm ido, ó Papai, fazer a obra do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, Jesus, ele é o único filho gerado por Deus. Gerado e não criado. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Jesus não foi criado. Ele foi gerado. E João 3,16, né, que nós sabemos de cor, diz o quê? Porque Deus... Filho o quê? Unigênito significa o quê? O único. Deus deu o seu Filho único. Então, Jesus é o único Filho gerado por Deus. Todos os demais são criaturas de Deus. Deus mesmo, ele afirma no batismo de Jesus, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado. Então, Jesus é o único Filho. Nós precisamos ter bem claro isso. Pois não, irmão Marildo. A paz do Senhor, professor e os irmãos, bom dia a todos. E às vezes, não sei se a senhora vai tocar nisso, né, mas às vezes a dúvida que fica lendo João 1,12, mas
todos são criaturas e só se tornam filhos aqueles que creem em Cristo. Mas eu creio. Mas de que forma é esse crer? E eu vejo que Romanos 10, 9 e 10, ele explica bem de que forma nós nos tornamos filhos de Deus, que é, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Então, algumas pessoas, não, eu creio, eu tenho fé, eu creio em Deus. E aí nunca fez isso aqui, nunca confessou com a boca, na verdade, publicamente, né? Nunca confessou Jesus Cristo publicamente, nunca o recebeu como Senhor e Salvador. E, às vezes, no coração, de fato, não crê na ressurreição, né? Então, não é feito filho de Deus. Geralmente, quando a gente cita, né, esse versículo de João 1:12, todos os que receberam, a pessoa diz, mas eu já recebi, né? Imagina que eu não vou receber, né, Jesus, o Filho de Deus, imagina, né? Mas ela nunca declarou, como está escrito ali em Romanos, que o irmão acabou de ler. Pode falar, pastor. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Só uma pergunta para esclarecer, assim, bem firme, porque nós temos muitas heresias que batem a nossa porta, que batem a porta dos irmãos, e que vão afirmar que Jesus, ele foi criado. Então, qual a diferença de gerado para criado? Por que Jesus não foi criado, e sim gerado? Só para esclarecer, deixar muito firme na mente, no coração de cada aluno, para quando alguém bater a sua porta e dizer, não, mas Jesus não é Deus porque ele foi criado por Deus. Qual é o argumento que a gente usa? Jesus, ele foi gerado antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que ele já era, então ele é Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o criador. Quem é criado tem um princípio. Jesus não tem princípio, não tem fim. Ele é Deus. Ele mesmo declara que ele é o alfa e o ômega. Então, antes, né, de qualquer coisa existir, ele sempre existiu, porque ele é Deus. Esse é o nosso credo, a nossa declaração de fé. Então, por causa da queda, o pecado, né, ele deformou a imagem de Deus no homem e nós perdemos, o homem, o ser humano, quando eu digo nós, o ser humano, perdeu a sua posição em Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, não existe ninguém que não tenha pecado. Mas eu não pequei. Quem pecou foi o Adão. Mas o pecado então, nem Adão pecou, né? Quem pecou foi Eva. O pecado passou no nosso DNA, vamos dizer assim. E todas as pessoas que nasceram depois de Adão, já nasceram em pecado. E essa posição de filho de Deus foi perdida por causa de pecado. E por isso, o homem caído, ele não é filho de Deus. Mas o que ele é então? O homem caído, se ele não é filho de Deus, de quem ele é filho? Não existe ninguém espiritualmente órfão. E por isso, a doutrina da adoção derruba terrivelmente, e é uma realidade terrível. O fato de ter caído não ficou órfão, né? E é aí que a gente ofende as pessoas. Quando nós vamos pregar o Evangelho, aí essa verdade ofende. O homem caído, na Bíblia, ele é chamado de filho da ira de Deus. Alguém acha lá Efésios 2:3 e Colossenses 3:6. E aí podemos achar também esses outros textos aí. Vamos passar por eles bem rapidinho, só para você ter a certeza
né, daquilo que nós estamos falando aqui, que é bíblico. Alguém achou? Efésios 2:3. Filhos da ira. O irmão Jaime está com Colossenses 3:6. Pode ler para nós, por favor. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência. O texto que a irmã Creuza leu, fala uma lista de pecado, coisas que desagradam a Deus, e quem vive na prática do pecado é chamado de filho da ira de Deus. E Jesus ainda ele vai mais longe. Mateus 13:38. Jesus diz que, na verdade, essas pessoas que não são filhos de Deus são filhos de Satanás. Quem está com Mateus 13:38? Irmã Lisa Mar? Não? Quer falar alguma coisa, irmã? Vamos ler Mateus 13:38, João 8:40 ao 47. Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do maligno. Jesus, explicando a parábola do trigo e do joio, ele diz que o inimigo semeou o joio no campo. O campo é o mundo, o trigo são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do maligno. João 8:40 a 47. Passa o microfone para a irmã Lisamar, ela queria falar. Professora, alguém acha o João 8 rapidinho? Eu queria ressaltar uma coisa que eu fiquei sem resposta essa semana. Claro que eu tinha resposta, mas eu não quis usar de ofensa, porque na hora, mediante tanta fidelidade, eu vi que eles caem somente numa coisa. Existe uma escola em Cascavel que os católicos abriram, e tem uma palavra para isso, mas agora não lembro, que eles educam as crianças daquela maneira, né? Já tem todo a parte pedagógica, tudo correto, até uma evolução, uma coisa fantástica. E eles são extremamente obedientes a Deus. Desobedientes? Obedientes. Eles têm aula de religião. Antes de iniciar a aula, eles têm que passar pela capela, adorar a Deus lá. As meninas usam saia, os meninos se vestem como menino. Eles não cortam muito cabelo. Eles acreditam que não pode fazer essas loucuras de muita tatuagem, de muita extravagância. E os pais estão assim, e eu vou dizer uma coisa para vocês, tem mais de 800 alunos, tá? Eles abriram essa escola. E outra coisa que eu achei assim, eles querem seguir a palavra de Deus a risco. Eles não usam preservativo, não usam anticoncepcional, porque eles creem que se o Senhor mandou filho, eles têm que ter, sabe? Então, eu vi assim uma fidelidade daquele povo, irmão, que eu fiquei com uma vergonha de mim, sabe? E eu fiquei sem resposta, irmã Roseli. Eu não consegui falar para elas que eles estavam morrendo na idolatria. Porque eles são de uma coisa descomunal. Não é comum você ver aquilo. E eles estão tendo todo o apoio assim, pessoas que estão indo para esse caminho. E lá não entra, como são pessoas com poder aquisitivo assim favorável,
eles investigam se a pessoa é maçônica, filho não estuda lá. Porque eles não querem infiltração. Eles não querem modernismo, eles não querem que um pai que é maçom, já vieram pessoas oferecendo para pagar o aluguel da escola, não aceitam. Então, irmãos, sinceridade, eu fiquei constrangida da fidelidade daquele povo com Deus. E aí, como ficaria? Jesus disse uma vez para os discípulos, citando os fariseus, ele disse assim que se a nossa, dos discípulos, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Os fariseus eram os religiosos, rigorosamente religiosos, que faziam tudo certinho, tudo perfeito, mas eles nunca aceitaram a Jesus. Nunca receberam a Jesus. E a gente fica envergonhado porque nós somos relaxados, vamos dizer assim. Porque nós não deveríamos ficar envergonhados de religiosos estarem praticando e fazendo melhor do que nós. Nós deveríamos nos esforçarmos para fazer melhor. E aí, às vezes, a gente fica baseado na graça, Ah, mas eu não vivo debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça. Mas os filhos, vocês disseram que todos nós somos filhos de Deus. Então, os filhos têm que fazer mais, têm que obedecer mais, têm que honrar mais, têm que fazer mais pelo pai. E, infelizmente, irmã Lisa, a gente se envergonha sim. Porque tem gente, espíritas, não é só os católicos, não. Tem espíritas fazendo muito mais do que nós que nos declaramos ser filhos de Deus. Sim, mas toda heresia saiu da Bíblia, Toda heresia saiu da Bíblia, senão não é heresia, se não sair da Bíblia. Eles estão fundamentados na prática de boas ações, de boas obras, de fazer coisas boas. Amém. Que eles continuem assim e eles conheçam verdadeiramente a Jesus e sejam libertos da idolatria e daquilo que os impede de serem realmente transformados, serem filhos de Deus. Infelizmente, eles fazem, muitas vezes, na ignorância. Muitos fazem na ignorância. Amém? Vamos continuar? Irmã Nelma, tem que ser rapidinho para nós estamos continuando. É uma escola católica, ela diz. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Então, está bem declarado ali que os filhos da luz são muito lentos para fazer as coisas. A gente percebe, não tem como, A gente percebe isso. Somos muito acomodados, Muito acomodados, muito, demais. Mas vamos continuar então, Alguns textos bíblicos aí que revelam que aqueles que não são filhos de Deus, na verdade, não são órfãos espirituais, mas são filhos do diabo. Só mais um texto, João 8, 40, 47. Quem achou? Levanta a mão aí rapidinho. Ninguém achou? Então, eu só vou comentar. Achou, irmão? Amém. Pode ler, irmão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Obrigada, irmão Jaime.
Então, Jesus declarando ali, né, que aqueles que se opõem à palavra dele, que não o recebem, não aceitam, ele está falando para os fariseus que o tempo todo, né, eles rejeitavam os ensinos de Jesus e ficavam procurando, né, achar problema nos ensinamentos dele para poder condená-lo. E Jesus declara, né, quando eles falam, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me receberiam, aceitavam a minha palavra, mas vocês são filhos do diabo. Jesus foi categórico. Vocês não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Esses outros textos, né, Atos 13, do verso 8 a 10, o Paulo repreende o Elimas, o mágico. Paulo estava pregando e o Elimas lá se opondo ao evangelho, né, tentando atrapalhar. Então, todo aquele que atrapalha o evangelho, Paulo chama o Elimas de filho do diabo. Todo aquele que atrapalha a pregação do evangelho é filho do diabo, segundo a Bíblia. E 1 João, capítulo 3, verso 8 ao 10 também. Alguém achou esse texto aí? Lá atrás, a irmã Sônia Baldin. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho do Homem, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esses não podem viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto manifestou os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, filhos do diabo, quem vive pecando, quem não ama o seu irmão, quem não pratica a justiça. Então, a Bíblia é bem clara. E por isso, né, nós dissemos desde o começo que essa doutrina da adoção ela é terrível para aqueles que acreditam que todos são filhos de Deus. Porque quando conhece a verdade da palavra de Deus, essa pessoa fica chocada. Ou ela muda de vida e recebe Jesus para se tornar realmente um filho de Deus, ou ela se escandaliza e começa a perseguir os filhos de Deus. Vamos lá. Então, para se tornar filhos de Deus, é necessário passar pelo processo da adoção. Amém? Vamos lá. Se alguém quiser falar, né, levanta a mão. Eu vou dar assim 30 segundos para falar, né, quando você quiser falar. A doutrina da adoção, ela revela a grandiosidade do amor de Deus. Só adota quem realmente ama. Enquanto estava preparando a lição, eu lembrei dessa história da minha colega lá, muito tempo atrás, e lembrei um outro fato de pessoas conhecidas que quiseram adotar e passam lá por uma série de entrevistas, e numa dessas entrevistas, elas responderam, né, o casal respondeu, nós queremos adotar porque nós temos uma filha, e ela é muito sozinha, e ela gostaria muito de ter um irmão. Daí eles foram reprovados. Eu disse, vocês querem adotar, vocês não querem um filho, não é para dar carinho, amor, dedicar, né, para o filho. Vocês querem um irmão para a filha que vocês já têm, né? Então, a grandiosidade do amor de Deus foi por isso que Ele nos adotou. Romanos 5:8 diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda o quê? Nós éramos bonzinho, bonitinho. Quem vai adotar lá, né, geralmente ele faz uma seleção, né? São poucas as pessoas que deixa livre e adota qualquer criança, né? Mas ele geralmente faz uma seleção, que é as bonitinhas, as perfeitinhas, né? Deus não fez uma seleção. Ele nos amou como nós somos, né, ainda pecadores. Olha
né, o processo. Deus nos ressuscitou quando nós estávamos mortos, diz Efésios 2:8, né, que nós estávamos mortos, 2:4-8, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso se chama regeneração. Ele nos ressuscitou, gerou de novo. Né? Deus declarou-nos justos sem que nós merecêssemos. Né? Nós merecíamos o inferno. Né? Não há um justo nenhum sequer, todos pecaram. O salário do pecado é a morte, então nós não merecíamos, e Deus nos justificou através de Jesus. E Deus nos recebeu legalmente na sua família. Isso é a adoção. A doutrina da adoção, ela expressa, então, a verdade de que Deus pegou aqueles que mereciam o inferno, né, e os fez seus herdeiros. Romanos 8:7, né? Nós já lemos aí. Ele não apenas nos recebeu como justos, mas ele nos recebeu como filhos. E diante disso, né, que nós já expomos aqui, a diferença entre os filhos de Deus e entre os filhos do diabo, nós vamos continuar vendo, né, com bases bíblicas, a doutrina da adoção, na perspectiva do apóstolo Paulo, na visão, no ponto de vista do apóstolo Paulo, e também na visão do apóstolo João, de acordo com os textos bases aí que nós já lemos. A adoção, então, ela é uma bênção decretada por Deus. Efésios, capítulo 1, verso 3-6. Alguém pode achar para nós? Temos bastante texto, mas eu acho que não vai dar tempo da gente ler tudo. Marvone, lá atrás. Do 3 ao 6. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes na fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, é a bênção decretada por Deus. Deus, ele nos predestinou para filhos da adoção. O fundamento desta bênção, né, da adoção, ela não está em nós. O texto que a irmã leu diz, né, que Deus, ele não nos escolheu, não é porque nós merecíamos, porque nós já éramos irrepreensíveis, que nós já éramos justos. Mas ele nos escolheu, nos predestinou para nós sermos santos e irrepreensíveis, para que pela obra de Cristo e a nossa união com Cristo, nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, Deus pega nós lá, né, todo sujo, todo cheio de pecado, como dizia minha mãe, todo cheio de carrapicho. Né? Alguém já tirou carrapicho? Já? Dá facinho de tirar, né? Era assim que a gente estava, né? Todo, né, estrupiado, e Deus pega, né, nos justifica, nos santifica, nos faz seus filhos, quando nós não merecíamos. O Espírito Santo, né, segundo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito, ele escreve, então, a doutrina da adoção mostra isso, que o Espírito Santo, ele passa a habitar o coração dos filhos de Deus. Tá? E o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Está aí na revista aí o texto que nós lemos. Né? Todos somos guiados pelo Espírito, todos os que são filhos de Deus, que vocês receberam um Espírito não que escraviza, né, para temer novamente,
mas um espírito que os adota. E esse espírito, ele traz a certeza no nosso coração de que realmente nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos leva à intimidade, né? Por meio do qual clamamos Abba, Pai. Essa expressão não é simplesmente pai, qualquer pai, mas é aquela expressão de carinho, de amor, de relacionamento de quem realmente conhece o seu pai. Então, o Espírito Santo nos leva à intimidade com Deus. Ainda na perspectiva de Paulo, os filhos de Deus, eles se tornam herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A irmã leu lá, bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas, não foram algumas. Todas as bênçãos que Jesus já conquistou lá na cruz, é direito nosso. Nós cantamos isso, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, tudo aquilo que Deus deu a Jesus, Ele compartilha também conosco. Todas as bênçãos. A gente não tem ideia, né? Se você para pensar, mas quais bênçãos Jesus conquistou? Ele mesmo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder. Jesus tem todo o poder. E Ele compartilha com os seus discípulos. Ele diz para os discípulos, eu lhes dou o poder para vencer, para subjugar demônios, para expulsar as enfermidades, para curar, para libertar. Então, todos os filhos de Deus são cordeiros das bênçãos. Sem contar aquelas que nós já sabemos, né? Livre acesso. Quando é que nós, pecadores, poderíamos nos aproximar de Deus? Continuamos sendo pecadores, só que pecadores justificados, até que Jesus nos transforme, e nos leve para a glória, ainda continuamos sendo pecadores, ainda estamos sujeitos ao pecado, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica do pecado todos os dias. Então, quando é que nós teríamos isso, se não fosse pela adoção, de sermos filhos de Deus? Podemos nos aproximar dEle. Já aprendemos aqui que nós vamos reinar com Ele, vamos nos assentar com Ele à mesa e cear com Ele. Todas as bênçãos. Nessa vida também. Você, como filho de Deus, você pode chegar no teu pai e dizer para ele aquilo que você precisa, aquilo que está no teu coração. Tanta gente vive aí angustiado, correndo de um lado para o outro, procurando saída, procurando em coisas materiais satisfazer o vazio. E nós, como filhos de Deus, nós podemos chegar em Deus, nessa intimidade que temos com Ele, e abrir o nosso coração e dizer aquilo que nós estamos sentindo, e dizer aquilo que nós precisamos, e Ele tem todas essas bênçãos para nós. É um grande privilégio, nós sermos adotados por um Pai tão amoroso. Contudo, para sermos co-herdeiros, precisamos também participar dos sofrimentos, É o que diz aí o verso 17. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Às vezes a gente só quer os privilégios, e as bênçãos que Jesus conquistou, mas Ele conquistou bênçãos através da cruz, do sofrimento. Então, se participarmos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Você entende isso? Entende mesmo ou você reclama quando está sofrendo? E às vezes nem é tanto sofrimento assim, Ninguém foi pregado na cruz. O apóstolo ele diz que ninguém chegou ainda ao sofrimento de sangue, Quem que pediu a palavra? Com o meu microfone. Na verdade, eu estou aqui com um negócio no coração que eu preciso falar,
Eu quero falar com a irmã Lisa, porque a pergunta da irmã Lisa é uma questão que leva muita gente a achar que alguns não precisam ser alcançados pelo Evangelho, porque já fazem tudo certinho, né? E até para a gente, irmã Lisa, ter bem claro isso na mente. Então, a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: só ficou impressionada com a questão, né? Da escola católica, né? Na realidade é uma escola católica. Inclusive o Lula tentou cortar eles por causa dele ser rígido na religião. Então lá o MEC chegou até ele, né? Então eles foram... Mas é uma escola de princípios católicos romanos. Sim, eles deixaram a igreja matriz, porque eles entendem que a igreja matriz está cheia de maçônico. Tá, mas fora a maçonaria, se recolheram. Fora a maçonaria, eles continuam venerando a Maria, sim, os ídolos. Então a minha pergunta para a senhora, e é para todos nós, valendo para todos nós, importante, a senhora acredita que esses alunos que seguem essas regras todas, que são muito importantes, por sinal, para uma boa convivência para a sociedade, e questões morais também, mas já acredita que eles sejam salvos? Que eles são filhos de Deus? Me doeu meu coração. Mas são ou não são? Eu pensei na misericórdia do Senhor. Como não, na misericórdia do Senhor. Tá. Entendeu? Tá, mas a misericórdia... Eu sei que a idolatria... o que a misericórdia de Deus vai fazer por eles? A justiça de Deus é uma coisa a pergunta é essa. Eu sei que o senhor está perguntando. Eles são filhos de Deus? Isso está me roendo desde aquela tarde. Eles são filhos de Deus e são salvos ou não? Eles não são salvos por causa da idolatria, pastor. Então, não são filhos de Deus. Não são salvos. Então, é isso que eu quero deixar muito claro para todos nós. Eles podem fazer como os fariseus guardavam 604 regrinhas, tudo concernentes ao desdobramento da lei, e eram rigorosos em tudo isso. Mas quando eles chegarem lá... Não, quando chegarem lá, se não receberam Jesus como único, se Jesus não for o centro, se a Maria, se os santos tiver uma pontinha do coração deles, irmã Lisa, eles estão eternamente perdidos. Por isso a gente precisa ter, no seu caso aí, que teve contato, buscar de Deus sabedoria para dizer, e é claro que como a Rose falou, o fato de você dizer que quem não recebe Jesus, não crê nele, esse crer é você obedecer a Jesus, e é você se comprometer com ele, e esse compromisso com ele vai jogar fora do coração os ídolos, a Maria e tudo mais, né? Vai confrontar, não tem como não confrontar. Se o senhor perguntar para eles se eles creem em Jesus, eles falam que creem. Não, sim, mas aí a questão é, se você crê em Jesus, você crê na palavra dele, ele vai dizer que ele é o único Salvador. Suficiente Salvador. João 14,6 para eles, irmã. Aí é João 14,6. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, vocês não podem pegar o atalho da Maria, do João e do Pedro. É só Jesus. Então, aí é a hora do confronto. E se eles não crerem em Jesus e não crerem nessa verdade, que é só Jesus que leva para o céu, que há intermediários fora de Jesus, então eles estão completamente perdidos, embora guardem tantas coisas boas e pratiquem tantas coisas boas. Então, só para deixar claro, porque às vezes a gente fica com a mente no coração, dizendo assim, esses, eu preciso falar, a Darla gosta muito de usar isso, né? Mas não é. Não é drogado, não é alcoólatra, é todo mundo que não tem Jesus. Pode ser o teu vizinho que parece que é tão bom, tão maravilhoso, que dá esmola, que tem uma religião, que tem uma família perfeita, mas ele não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, está perdido. O senhor sabe que então eles carregam a Bíblia, e eu até fiquei pensando assim, meu Deus, eu não conheço a Bíblia católica. Será que tem alguma coisa, que eles carregam a Bíblia? Então, buscar de Deus sabedoria, irmã Lisa, eu vou devolver a professora, senão a aula dela não vai. Mas só para deixar claro para todos nós, que aquilo que impressionou a irmã Lisa, pode nos levar a pensar que esse povo está salvo, e não está salvo. Esse povo continua perdido, infelizmente. Então a gente tem que buscar a estratégia de mostrar isso para eles. Agora, como fazer sem ofender é meio difícil, porque como a Rose falou aqui, você mostrar que quem não crê em Jesus não se
não compromete-se com ele, não é filho dele, você vai ofender, não tem como não ofender. Se eu disser aqui, se alguém aqui essa manhã não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu vou ter que dizer que você continua sendo filho do diabo. Vai te ofender? Vai, mas é a verdade e não tem como fugir dessa verdade. Obrigado. Eu vou dar um testemunho sobre escolas. Nós tínhamos os filhos numa escola, achava que era, ela se dizia crente. De repente ela fez o Halloween, desenvolveu isso. Eu tirei imediatamente, ele veio para uma escola católica. Por quê? Porque eu sabia que lá o que eles iam dar. E daí eu questionava meus filhos o que estavam aprendendo, porque eu sabia o que eles ensinavam. Agora eu vou numa escola que se diz crente, e daí traz tudo quanto é coisa, sei lá o que ele está falando. Então, numa escola católica, eu pelo menos tinha, como fui católico, eu sabia o que eles ensinam. Então eu podia disciplinar meus filhos, eu orientar o que é verdade, senão fica complicado para os pais. Os filhos vão ter dificuldade. Nós dissemos no começo que essa doutrina, ela ofende. Mas nós estamos diante de uma pessoa, quem sabe vai ser a última oportunidade dela ouvir. E se nós não falarmos a verdade e ela se perder, a Bíblia diz que o sangue dessa pessoa vai ser requerido de nós. É o que está escrito lá em Ezequiel. A irmã Nelma lá atrás levantou a mão. Então, nós precisamos falar mesmo se ofenda a pessoa. E eu acho que foi a irmã Rosalice que testemunhou uma vez que ela falou, a pessoa ficou na hora ofendida, mas depois ela refletiu sobre aquilo e ela veio até pedir perdão para a irmã, né, e mudou de vida. Então, às vezes, a gente tem que falar a verdade e a gente tem que falar com base na palavra de Deus, falar em amor, porque quando eu falo para uma pessoa que na situação que ela está, ela vai para o inferno, eu estou falando porque eu amo, eu não quero que ela vá. A gente está falando em amor, corrigindo e ensinando, mas às vezes a verdade ela é dura e dói. Mas se é a verdade da palavra de Deus, ela vai transformar aquela vida. E no futuro, talvez não naquele momento que ela está brava, mas depois essa pessoa vai refletir, vai pensar, a palavra vai continuar trabalhando, vai trazer curiosidade, deixa eu ver então se é a Bíblia mesmo que está dizendo, e se ela é uma pessoa religiosa, que diz que crê em Deus, que crê em Jesus e que acredita na Bíblia, ela vai procurar saber a verdade para ser realmente transformada. Então nós precisamos falar assim, Liz. Manel, mas depois o Vitor lá. Amém. Acho que a maioria daqui sabe que a gente está fazendo trabalho em São João. Ontem nós entramos numa casa exatamente desse jeito. Parecia mais um arsenal na casa dela. Meu Deus, você olhava para o teto, tinha, olhava para tudo que era lado, tinha as coisinhas dela lá, né? E graças a Deus, tá ligado? E graças a Deus, o casal aceitou Jesus, e eu creio que Deus já está fazendo a obra. A gente mostrou no Salmo 115 que, né, que é vaso feito da mão do homem, né? Não é de Deus, entendeu? E daí a gente explicou e eles entenderam, né? E eu creio que essa semana a gente vai ter resultado, né? De ter tirado pelo menos quase tudo lá. Amém? Falar a verdade, né? O Vitor, e nós já vamos para o outro ponto aqui, porque nós temos que correr. Está todo mundo com pressa para ir embora antes das 11? Nós vamos até 11h30 hoje, então, para terminar a lição. Já que é boa, vocês querem compartilhar, né? Não tem problema ficar meia hora a mais, né? Tem? Vai lá, Vitor. Amém. No meu trabalho eu tenho um amigo, o Camilo, e a gente conversa bastante, pô. Ele tem bastante sede de entender e aprender do Evangelho. E ele é praticante da Ubanda. E, assim, ele sempre fala, tipo, de Deus. Inclusive, até falou lá que o guia lá dele, lá, o sacerdote,
falou, cara, que se ele tem sede por aprender de Jesus, ele deveria ir para a igreja mesmo. E daí, tipo, ele falou assim, tá, mas você percebe, assim, que quando tem gente séria, ele te guia para um caminho melhor e tal. E daí eu falei assim, tipo, cara, mas por mais que o cara esteja aí, tipo, te guiando e tal, ele não vai, tipo, roubar de você ou tirar de você aquilo que é errado. E até era uma questão de perspectiva mesmo. Conversando com ele, a galera da Ubanda, eles não pensam no futuro ou como será a eternidade. Eles pensam no momento, no agora, de como você vai se tornar uma pessoa melhor, se livrar dos seus vícios, etc. Eu entendo que a palavra de Deus ela tem muitos ensinamentos bíblicos para finanças, para tudo que a gente vai fazer na vida. Ela é um excelente guia. Mas sem Jesus, não tem como a gente ser salvo. Então é uma coisa até que eu falei para ele. Eu falei, Camilo, cara, isso é muito ótimo, isso é muito excelente, tudo isso que você está falando. Tem princípio bíblico para tudo isso que você traz. Só que se você não tiver Jesus na sua vida, se Ele não for o único Senhor do seu coração, você não vai ser salvo. E por mais que a gente mantenha a nossa amizade aqui, é triste para mim olhar para você e imaginar que essa amizade não continua pela eternidade. Porque como a Bíblia que eu creio, e é isso que você me traz também, não tem futuro para você se você não se livrar do excedente. A gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa de Jesus. Então, doeu no meu coração também falar para o Camilo isso, que é uma verdade, mas foi legal porque instigou ele a mais a procurar, a pesquisar, a querer saber mais. Então, às vezes é justamente isso, é a gente falar a verdade ainda que doa, trazer a realidade ainda que doa, por mais que a pessoa seja a pessoa mais legal e íntegra do mundo, cara. Se não tiver Jesus, é impossível. Não é difícil, é impossível entrar no céu. Obrigada, Vitor. Vamos então continuando, né? E uma coisa que os irmãos falaram aí, né? Que quando evangelizam, falar que a pessoa precisa ter Jesus. E às vezes a gente usa esse termo, você precisa ter Jesus. E ela responde, mas eu já tenho, eu tenho. E ela fica brava, que você está falando que ela não tem, eu tenho. Por isso é importante mostrar esse texto que o irmão Amarildo leu aqui, Romanos capítulo 10. Você já confessou com a tua boca, você já declarou, né, eu creio que o Senhor Jesus é o único Senhor, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e através do sangue dEle, Ele me purificou, me limpou. Você já falou isso? Aí a pessoa vai falar, não, eu nunca falei. Todas as pessoas que não têm Jesus, você fala assim, você precisa ter, ela diz, eu já tenho. Mas quando você diz para ela o processo para ter Jesus, como que você faz para receber Jesus, ela vai dizer, não, eu nunca fiz, então eu preciso fazer. Então, é por isso que a gente sempre diz aqui, você precisa saber os textos bíblicos de cor, porque às vezes você está num lugar que você não tem como pegar uma Bíblia e abrir e mostrar. Você tem que saber João 1,12 de cor, você tem que saber Romanos capítulo 10, né? Tem que saber de cor esses versículos, tem que saber João 14,6 de cor, né? Porque ela às vezes está procurando mediadores para levar ela para o céu, então ela precisa saber que Jesus é o único caminho. Como o apóstolo Paulo, né, o João, ele também trata da doutrina da adoção, mas ele não usa o termo adoção. Tá? Lá João fala da filiação. Então nós vamos ver aí na perspectiva de João o que ele diz sobre sermos filhos de Deus. Né? Ele mostra também que a filiação ela é baseada no amor. João é o apóstolo do amor e o tempo todo ele fala do amor. Nós vamos passar os 2 pontos, tá? Então não fiquem olhando no relógio, que hoje nós vamos terminar mais de 11. Tá? Então, as crianças vão chegar, vocês continuem aqui na nossa lição. A base, né, da filiação é o amor. João nos mostra também que os filhos de Deus, eles têm esperança de serem transformados e serem semelhantes a Jesus. E por isso, né, porque nós temos esperança de sermos transformados e sermos semelhantes a Jesus, o Filho unigênito de Deus, perfeito, né? Por causa dessa esperança, nós vivemos uma vida de pureza. Amém?
Você tem esperança de ser semelhante a Jesus, ser transformado? Amém. Semelhante a Jesus? Amém. Você vive uma vida de pureza? Agora não teve amém. Se você é filho de Deus, você precisa se esforçar para viver uma vida de pureza. Ah, mas não preciso fazer esforço nenhum, porque Jesus já me salvou, já estou salvo, já vou para o céu. Nós cremos que o salvo, os batistas independentes creem assim, que não é salvo e salvo para sempre, posso fazer tudo que eu quiser e eu estou salvo, porque Jesus já morreu por mim e já me salvou. Nós cremos que se nós não vigiarmos, nós perdemos a nossa salvação. É igual aquele filho, que é adotado e é a obrigação dele fazer e me dar tudo. Então, tem muito crente que é assim, que acha que é a obrigação de Deus levar ele para o céu, mas não vive uma vida de pureza. E os filhos verdadeiros de Deus vivem uma vida de pureza. É o que o João ensina lá. Nós lemos o texto, está aí na sua revista, não vamos ler de novo para poupar tempo. 1 João capítulo 3, do verso 1 a 3. Vai acompanhando aí os textos na revista. Os filhos de Deus, eles são aqueles que creem e confessam que Jesus é o Cristo. Nós lemos aí esse texto várias vezes. Os filhos de Deus, eles creem que Jesus é o Cristo. O que significa isso? Os judeus entendiam muito bem isso. Esse termo, o Cristo, é aquele que foi prometido que ia libertar o povo de Israel. O Cristo é o ungido de Deus, o enviado de Deus. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles creem que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, os filhos de Deus, eles creem que Deus enviou Jesus para dar-lhes a libertação do pecado, a vida eterna. Os filhos de Deus creem assim. Mas será que tem alguém que não crê? Como o pastor disse aqui no comecinho, nós precisamos conhecer o que as religiões ensinam aí fora, para nós sabermos como evangelizar. Muitas vezes eles batem seitas, heresias, na nossa porta e falam que Jesus não é o Deus, que ele é uma pessoa iluminada, que foi um grande profeta, que foi um homem bom, de bons princípios morais, que ensinou coisas boas, mas não declaram que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo enviado. Então, os filhos verdadeiros de Deus, eles creem assim. Também João continua dizendo, que a evidência da nossa filiação, ela está na cumplicidade do amor entre os irmãos. Os verdadeiros filhos de Deus, eles amam os seus irmãos, é o que o apóstolo João diz, eles amam a Deus e obedecem os mandamentos do Pai. Mas isso aqui é muito difícil de fazer, isso aqui era para o tempo dos apóstolos, isso aqui era no Antigo Testamento, isso aqui era no Novo Testamento. Os verdadeiros filhos de Deus não ficam dando desculpa para obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Eles obedecem e pronto. Não fica questionando, mas por quê? Hoje tem muito, principalmente essa geraçãozinha, mas por que eu tenho que fazer? Mas por quê? Mas por quê? Mas não é bem assim. Os verdadeiros filhos de Deus ouvem e obedecem, e amam seus irmãos. Mas eu não consigo amar esse. Os verdadeiros filhos de Deus amam. O amor é a evidência. Somente os verdadeiros filhos de Deus vencem o mundo. O sistema, não é o mundo pessoas, mas o sistema que é dominado por Satanás. Somente os filhos de Deus vencem. Porque está cheio de argumentos, de ideologia, de coisa bonitinha que parece que é verdade, que quer enrodar, que quer tirar o foco, o nosso foco da palavra de Deus. Está cheio. É lazer,
Ontem o pastor Eliezer conversando com um pastor, eu não tenho escola dominical na minha igreja, eu tirei. Como que tira escola bíblica dominical, né? A igreja está retrocedendo, ele disse, está retrocedendo, né? Você devia botar mais um estudo bíblico, porque o tempo aqui é curto na escola dominical, tinha que ter mais, para a gente aprender mais. Então, porque o domingo é dia da família, porque é dia de passear, o verdadeiro Filho de Deus, ele vence o sistema mundano dominado por Satanás. Aí ele vence pela fé. É nessa crença sobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado. E aí eu coloquei a nossa declaração de fé. Eu não sei se dá para ler ali. Conseguem ler? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É sobre essa declaração de fé que nós, filhos de Deus, vencemos o mundo, crendo que Jesus, Ele é Deus, e Ele venceu, Ele morreu, ressuscitou, está vivo e vai reinar eternamente. É sobre essa esperança que nós vamos reinar com Ele, e nessa declaração de fé que nós vencemos. Então, a pergunta de novo, né? Por que, né, que nem todos são filhos de Deus? Conforme o que nós aprendemos, o que é necessário para tornar-se filho de Deus? Você sabe responder agora? E há algumas implicações bíblicas aí. Aquilo que Deus quer de nós e o que o mundo espera de nós como seus filhos. Ainda continuando nos ensinos de Paulo, né? Depois vocês peguem esses textos bíblicos e leiam em casa e reflitam sobre eles. Os filhos de Deus, como nós já vimos, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 e Gálatas 5,16. Produzem os frutos do Espírito e não andam segundo a carne. Em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 23, ali diz quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. Então, os filhos de Deus, o mundo espera isso, viu, de nós, vê diferença na nossa vida. Quando alguém começa a praticar obras da carne, né? Fofoca, mentira, logo tem um filho do diabo dizendo assim, mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Então, o mundo espera que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus e mostremos para eles como que deve ser um filho de Deus. Os filhos de Deus são imitadores de Deus. Efésios 5, o apóstolo Paulo diz, né, sede imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos de Deus, eles andam como filhos da luz e não participam das obras das trevas. Filhos de Deus, eles são filhos da luz. Os filhos de Deus, eles buscam as coisas do alto e fazem morrer a natureza terrena. O que é mais importante? Qual é a prioridade? Quando você troca uma atividade espiritual por um lazer, eu não estou dizendo que é proibido, mas se tem uma atividade espiritual e você gosta mais do que não é espiritual, tem que perguntar, eu sou filho de Deus, né? Por que eu estou agindo assim?
Não vou dizer que você não é, você já recebeu Jesus como teu suficiente Salvador e crê nele. Mas pergunte, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou praticando mais as obras da carne do que os frutos do Espírito? Porque eu gosto mais de coisas que é lá do mundo do que das coisas de Deus. Porque eu gosto mais dos amigos mundanos do que dos crentes. Pergunte isso. Os filhos de Deus, eles cultivam virtudes, misericórdia, amor, perdão, compaixão. Os filhos de Deus, eles são corrigidos e disciplinados. Quando não está em ordem, o pai corrige e disciplina o filho porque ele ama. Hebreus diz que os filhos que não são corrigidos e não são disciplinados, não são filhos, são bastardos. Quem é filho é corrigido e disciplinado. Os filhos de Deus, eles praticam o que é correto e o que agrada ao Pai. Temos praticado, temos prazer em obedecer os mandamentos ou fazemos só por medo? Muitas vezes faz por obrigação e por medo. Mas os filhos de Deus, eles fazem por amor e por prazer e com alegria. Concluindo então, ao sermos adotados por Deus, nos tornamos seus filhos e participantes da família de Deus. Devemos viver como filhos legítimos, desfrutando de todos os privilégios de filhos, mas também devemos assumir todas as responsabilidades e compromissos de viver nessa abençoada família de Deus. É responsabilidade dos filhos amar, honrar, obedecer, respeitar o pai. Infelizmente, nós temos visto, assim, de alguns anos para cá, a falta de honra e de respeito com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Mas isso se perdeu porque não respeitam os pais. Porque os filhos hoje, crianças, não respeitam mais os pais. Então, acham que do jeito que trata o pai em casa, não vou, não quero, não manda em mim. É assim que trata Deus também. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, voltar a praticar aquilo que é bom, honroso, respeitoso. É o mínimo que nós podemos fazer. Amar, respeitar, obedecer. E é responsabilidade dos filhos de Deus o amor e o cuidado com seus irmãos, servindo uns aos outros, é o que diz a palavra do Senhor.